Vamos voltar a falar com Gomes Nascimento, porque esse laudo aponta que causa do acidente envolvendo o ônibus no Bela Vista foi uma falha mecânica. Aí, Calil, já viu, né? Ô, Gomes está comigo. Perdão. Alô, Gomes. Pois é, voltamos a falar ao vivo, estamos aqui na delegacia de Tancredo Neves, a delegacia responsável em investigar este caso que aconteceu em junho do ano passado, quando o motorista perdeu o controle da direção do coletivo que caiu na ribanceira, uma altura de aproximadamente 10 metros. Várias pessoas, vários passageiros ficaram feridos neste acidente. Para falar sobre este caso, eu converso agora com um advogado de 4 das vítimas, Dr. Everton Medrado, que é secretário da Comissão de Acesso à Justiça da OAB Bahia. Dr. Everton, o laudo informa que não foi uma falha humana e sim mecânica. O que isso muda nas investigações, doutor? Perfeito. Bem, ocorreu uma falha no equipamento de direção do veículo. Logo, é uma falha de equipamento de manutenção. Uma situação então, que vai responsabilizar a pessoa jurídica íntegra e a entidade pública, no caso a CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana, em razão desta não ter fiscalizado as concessionárias de transporte público para poder realmente fazer com que os equipamentos dos veículos estivessem em condições próprias para circulação. Nesse caso, a gente percebe pelo próprio vídeo que o motorista ele conduz o veículo à esquerda para entrar na curva, mas mesmo assim, como a barra de direção já estava rompida do veículo, as luzes se apagam por conta de falhas elétricas e o veículo toma o sentido da direita, caindo então pela ribanceira. Nessa ocasião, a gente percebe que não teve uma falha humana, tendo em vista o motorista experiente saber exatamente como fazer a condução do veículo, colocando o mesmo em velocidade de 32 km por hora, completamente compatível com aquela via. É uma via de grande circulação, então há uma necessidade realmente de um guarda-reio, uma proteção ali, a ser instalada pela prefeitura antes ao acidente, evidentemente, o que não foi feito. Nós percebemos então que hoje há o guarda-reio apenas pela ocorrência do acidente. Então há uma tragédia e apenas a solução da tragédia é tomada após esse fato, essa ocorrência. Poderia ter ocorrido um fato mais grave, com falecimento, com veículos particulares. Então, nessa situação, nós percebemos a falha do ente público, Prefeitura, Secretaria de Mobilidade Urbana, em relação à aplicação do guarda-reio e a aplicação dos equipamentos de segurança necessários ao ônibus e manutenção desses mesmos ônibus, como também uma responsabilidade da empresa íntegra, pelo fato de que essa empresa também era responsável pela manutenção do equipamento. E é sobre isso que eu quero falar com o senhor agora. Durante as investigações, a empresa conseguiu provar que o coletivo havia passado por algum tipo de manutenção ou revisão? De maneira alguma. Nesse exato momento, não existe nenhum indício que a empresa comprove dentro dos processos para que realmente ocorreu uma manutenção, ocorreu uma vistoria, uma revisão do equipamento. Isso não aconteceu. O que acontece apenas pela empresa é uma busca da responsabilização do motorista e uma tentativa de não arcar com as despesas indenizatórias e as despesas médicas frente aos 27 vítimas sobreviventes do acidente. Cabe destacar também que esse número ele até aumenta, tendo em vista que uma das vítimas era uma grávida. E o filho dessa grávida nasceu com problemas inicialmente em relação ao próprio acidente. Então, assim, esse problema ele aumenta gradativamente a tragédia na vida das pessoas, com membros amputados, com situações constrangedoras, tendo em vista esmagamento facial e outras ocorrências. 6 meses depois, doutor, alguma das vítimas recebeu algum tipo de indenização? Sim. Das vítimas que a gente tomou conhecimento, algumas vieram receber valores irrisórios de indenização, outras realmente concluíram valores adequados. No entanto, a maior parte, nesse exato momento, se encontra sem indenização e sem a prestação de serviço médico necessário. Ou seja, dentro das vítimas em que eu acompanho, metade das vítimas estão sem indenização e sem a adequação médica que deveria ser quitada pela própria empresa. Está faltando o que para a empresa quitar essas dívidas, doutor? Bem, está faltando consciência, está faltando análise dos fatos como de fato ocorreu. E além disso, está faltando um judiciário eficiente. Está faltando a busca de fato de uma decisão judicial para a tutela de urgência dos casos, para que de fato seja concedida
acompanhamento médico necessário por parte da empresa, o que não está sendo quitado. Os processos também estão sendo movidos contra a prefeitura, quero deixar isso bem claro. Então, a prefeitura também tem responsabilidade nesse caso. Só para deixar claro, ainda mais em relação a esse processo contra a prefeitura, contra a CEMOB, porque a Secretaria de Mobilidade Urbana é a responsável em fiscalizar a empresa que ganhou a licitação para trabalhar com o transporte de Salvador, não é isso? Exatamente. Toda licitação, ela corresponde ao fato de que uma empresa privada está prestando serviço ao ente público, nesse caso a prefeitura, e o ente público não pode se eximir da responsabilidade de fiscalização do órgão privado, tendo em vista que aquela atividade é uma atividade de função pública. Então, nessas características, a gente percebe que a responsabilização civil, inclusive também criminal, corresponde tanto aos membros da Integra, quanto aos membros da OTTrans, que é a empresa pessoa jurídica que é administrada pela Integra, e também a prefeitura, correspondendo à Secretaria de Mobilidade Urbana. Agora, doutor, o que acontece a partir de agora, já que o delegado já está em posse deste laudo, resultado que indicou uma falha mecânica no veículo e não humana, e agora, o que acontece? Bem, agora é progredir os processos, é fazer com que os juízes tomem conhecimento realmente da falha de manutenção e que, de fato, tenha aplicação do dano moral considerável em relação a todos os casos, também incluindo o fato da situação do filho da grávida, que nasceu com algumas causas decorrentes do acidente. Ok, muito obrigado, doutor. A Polícia Civil, Zé, ela só vai se pronunciar após a análise do delegado, que já está de posse do resultado do laudo, vai analisar todo o documento e aí, posteriormente, vai emitir uma declaração. Agora é com você, Zé. Gomes, muito obrigado. E fica aí a conclusão em relação e vamos esperar o que é que vai acontecer a partir de agora, porque as 27 pessoas feridas, obviamente, elas vão querer algo, né, na justiça. E agora tem a mensagem de fé do meu amigo